Bem-vindo ao seu Informe Saúde. Hoje iremos falar sobre infecção hospitalar, seus conceitos, seu tratamento e sua prevenção. É um assunto que há muito tempo ficou sem ser falado no nosso país, mas agora há uma grande necessidade de se falar sobre esse assunto. Os meus colegas, a partir de agora, irão falar de uma forma sucinta sobre conceitos e algumas infecções. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Kelly. Vou falar com vocês hoje sobre a infecção hospitalar. As infecções hospitalares hoje têm um grave problema na saúde pública, por exemplo, cirurgia. O paciente pode desenvolver um micro-organismo após a sua alta, sendo que esse risco maior acontece em pessoas que têm problema de saúde, por exemplo, diabetes, problema vascular, hipertensão ou tratando de um câncer. E as infecções mais frequentes são as infecções urinárias, a pneumonia, a infecção na pele e a infecção do sangue. Então, para prevenir esse tipo de infecção hospitalar, temos que estar usando os EPIs corretamente e o ambiente tem que estar limpo. As principais medidas de prevenção à infecção da corrente sanguínea. A maioria da infecção são causadas no uso de catéteres centrais. Eles são fundamentais no tratamento de diversas doenças, também para o uso de medicamentos e soluções. A escolha do catéter centrais é realizada na avaliação médica. Como prevenir a infecção? Higienização das mãos, precaução máxima de barreiras, estéril, avaliação diária de manutenção, como se prevenir a infecção, utilizar barreiras máxima estéril no momento de inversão do catéter central. As infecções hospitalares restringem-se àquelas que aparecem durante a internação de um paciente, a uma incubação ou uma admissão. A denominação não indica agente infeccioso específico, mas apenas define o espaço físico onde se inicia. O acompanhamento da frequência dessas infecções hospitalares são realizados por estratégia de controle e é executado pela vigilância epidemiológica. E a primeira etapa da vigilância é a coleta dessas informações a respeito da ocorrência das infecções. A busca ativa de casos é o método mais utilizado, onde se é criticado pela sua deficiência, baixa sensibilidade e a incapacidade de detectar situações anormais, porque ela coleta e analisa dados retrospectos, ou seja, após alta ou óbito dos pacientes. Infecção respiratória. A infecção respiratória das vias aéreas é uma infecção que surge em qualquer região do trato respiratório. Ela tende a atingir desde as vias superiores ou altas, como narinas, garganta, ossos da face, até as vias inferiores ou baixas, como os brônquios e os pulmões. Geralmente, esse tipo de infecção é provocado por vírus, fungos ou bactérias de diferentes tipos, que causam alguns sintomas como coriza, febre, dor de garganta, tosse, dentre outros. As infecções respiratórias são mais comuns no inverno, pois é um período em que há maior circulação de micro-organismos, já que quando a temperatura fica mais baixa, há maior tendência das pessoas ficarem em ambientes fechados. As infecções respiratórias que atingem a parte superior ou altas costumam ser mais comum e um pouco mais contagiosa, principalmente as que são causadas por virose. Já a infecção das vias inferiores ou baixas costuma ser mais graves e atingir os brônquios e os pulmões. Como exemplo de infecção respiratória, a gente tem a pneumonia, bronquite, rinite, sinusite, dentre outros. A infecção do trato urinário é uma infecção que afeta os órgãos. A maioria das infecções do trato urinário responde com tratamento simples com antibióticos, hidratação e anti-inflamatórios, que podem ser tratados em casa. Em alguns casos graves, por exemplo, quando a infecção esse tipo de infecção, beba bastante líquido, de preferência água. Não segure a urina e não demore de ir ao banheiro. Urine e faça higiene profunda após uma relação. Lave bem as mãos antes de evacuar. Troque regularmente peças íntimas para evitar esse tipo de infecção. As mulheres devem se limpar de frente para trás. Um pouco sobre a participação de Florence na prevenção de infecções hospitalares. Florence tinha muitos princípios e alguns deles eram
ter sempre água limpa, ambiente de boa iluminação e higiene pessoal do paciente. E foram esses princípios que na Guerra da Crimeia fez com que a taxa de mortalidade caísse de 40% para 12%. Sendo assim, esses princípios até hoje se perpetuam, pois a partir daí, visando o bem-estar e higiene pessoal do paciente, Florence percebeu que a taxa de mortalidade abaixava muito. Trazendo então esses princípios para os dias atuais, podemos dizer que a partir daí, Florence influenciou todos os profissionais de saúde a sempre estar focado na água limpa, higiene pessoal, sendo assim prevenindo as infecções hospitalares. Gente, irei falar como prevenir uma infecção hospitalar. E uma das prevenções hospitalar seria a lavagem da mão frequentemente, pois trabalhar no hospital faz ter muito contato com superfície, com secreções, com produtos, entre outros componentes. O uso dos APIs também ajuda a evitar, ou seja, máscara, touca, luva, o jaleco e o óculos de proteção. Fazer a esterilização dos materiais também a cada uso. Fazer também a higiene do ambiente ajuda a prevenir a infecção hospitalar, pois também mata bactérias, vírus que contém ali. Olá, boa noite. Meu nome é Jean Carlos e eu vou falar sobre a Associação Brasileira dos Profissionais em Infecção e Epidemiologia Hospitalar. A infecção hospitalar tornou-se popular após um episódio da morte do presidente Tancredo Neves, em 1980, onde a mídia começa a fazer denúncias das infecções hospitalares e dos riscos que passam a fazer parte do cotidiano da população brasileira. Diante de alguns fatos e dessa situação, a infecção hospitalar passou a ser vista como um epifenômeno, que serve como importante índice de qualidade da assistência médica hospitalar. E o serviço de prevenção passou a ser considerado o programa prioritário de garantia da qualidade na área de assistência hospitalar. Em 1983, após o assunto tomar outras proporções e algumas atitudes legislativas, governamentais, o Ministério da Saúde publica a Portaria 196, que estabelece critérios para classificar as infecções hospitalares e obrigar os hospitais a criar comissões de controle de infecção hospitalar. Mas, infelizmente, eles não conseguiram o impacto desejado. O Ministério da Saúde, então, inicia cursos de introdução ao controle de infecção hospitalar em nível nacional. No fim da década de 80, várias associações foram formadas. E em 1992, a Portaria 930 foi promulgada para substituir a Portaria 196, onde se determina que, além do programa de controle, ações deveriam ser desenvolvidas para reduzir a incidência e gravidade das infecções hospitalares. Em 12 de maio de 1998, o Ministério da Saúde revoga a Portaria 930 e expede a Portaria 2616, que rege o controle de infecções hospitalares e mantém o programa de controle de infecções hospitalares, sendo que os membros do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar exercem a função de executores e os membros da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar passam a ser os consultores. Olá, boa noite, meu nome é Arlete. Vou falar um pouco para vocês da tecnologia e segurança do paciente. A tecnologia atualmente é uma das grandes aliadas das instituições pública e privada de saúde. A importância da tecnologia de segurança do paciente é que ela possibilita a integração das atividades assistenciais, gerenciais e financeiras, pois centraliza todos os dados de gestões clínicas. Uma das nossas tecnologias é o prontuário eletrônico, que foi implantado no Brasil no ano de 2002 pelo Conselho Federal de Medicina. O prontuário eletrônico
Nele, evitamos procedimentos errôneos na assistência do paciente, como o controle de medicação, evitando problemas que pode apresentar devido a algum componente.